Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar então continuidade ao nosso estudo sobre a noção de campos vetoriais, né? Há dois vídeos atrás, nós definimos o que vem a ser um campo vetorial. Então, um campo vetorial é uma função que associa a cada ponto de uma região do plano um vetor. Isso é o que a gente chamou de campo vetorial sobre o R2. Um campo vetorial sobre R3 é uma regra, né, uma função, que associa a cada ponto de um sólido ou de uma região do espaço um único vetor que também do espaço. Né? Então, isso é o que nós definimos como sendo um campo vetorial. E aí nós demos vários exemplos, enfim, dá uma olhada lá no vídeo sobre campos vetoriais. Né? Demos várias motivações físicas, várias aplicações da física, onde é que eles aparecem e tudo mais, né? No vídeo anterior, nós definimos o que vem a ser a integral de linha. E integral de linha, eu lembro a vocês que é uma integral definida sobre uma curva, e essa integral ela é calculada através de funções de duas ou de três variáveis, né? Então, se você tem uma curva no plano, por exemplo, e você tem uma função de duas variáveis, vamos supor contínua, definida sobre essa curva, que nós supomos que seja uma curva suave, né? Então você pode calcular a integral da função sobre essa curva. Né? Isso é o que a gente chamou de integral de linha. Dá uma olhada no vídeo anterior também, lá está tudo explicadinho, tudo bonitinho. O que nós queremos fazer agora? Agora nós queremos misturar essas ideias. Agora o que nós queremos fazer é estudar integrais de linhas, só que sobre campos vetoriais. Já que campo associa a certos pontos vetores, um vetor, né? A cada ponto um vetor. Aí você fala, putz, então é como se você tivesse uma função definida, né? Uma função vetorial definida sobre pontos ou de uma região do plano ou sobre uma região do espaço, tá certo? Então é basicamente isso que você tem. Aí você fala, pô, aí, como é que fica a integral nesse tipo de situação? Né? Isso é que nós vamos ver agora. Tá? Bom, para isso nós vamos continuar utilizando o livro de cálculo 2 do Stuart na sua sétima edição. Tá? A motivação para nós definirmos o que vem a ser integrais de linhas sobre campos vetoriais, nós vamos utilizar a ideia de trabalho. Através da ideia de trabalho, nós vamos construir ou nós vamos caminhar para que a gente consiga definir a integral de linha sobre um campo vetorial de maneira suave, de maneira construtiva. Não sei se você vai lembrar, mas no cálculo 1 o professor deve ter feito isso com você quando ele foi tentar definir integral. Ele começou o estudo sobre áreas abaixo de certas curvas. Quando nós definimos integrais duplas, por exemplo, nós iniciamos a definição, o estudo de integrais duplas a partir de querer determinar o volume abaixo de um certo pedaço de uma superfície de uma função de duas variáveis. Né? Então, sempre há um tipo de motivação. Né? Em geral, sempre não, né? Sempre é meio forte de dizer, mas em geral há uma motivação por trás de uma definição. Né? E aqui o que nós vamos utilizar é a noção de trabalho, que é uma noção física, é uma grandeza física, certo? O que nós já sabemos sobre o trabalho? Que o trabalho exercido por uma força constante que move um objeto por uma certa distância d, ela é dado por W igual a F vezes D. Né? Então, é a força vezes a distância que o objeto percorreu. Tá certo? Bom, nesse caso aqui, a força não é considerada como um objeto vetorial, mas sim como um objeto escalar. Então, aqui é a magnitude da força vezes a distância percorrida pelo objeto. Isso nos dá, então, o que a gente chama de trabalho. Essa é a definição física de trabalho. Tá certo? Só que isso não se aplica, isso só se aplica quando a força exercida sobre o objeto for ao longo de uma reta. Então, se o deslocamento do objeto for uma reta, então nesse caso você usa essa fórmula aqui.
Agora vamos imaginar outra situação. Suponha que a sua força seja constante. Desculpa. Vamos imaginar que a sua força seja constante, né? Vamos, desculpa, gente. Vamos imaginar que a sua força seja constante e que ela seja dada por este vetor aqui, ela seja dada pelo vetor PR, né? Que tem uma direção diferente da reta de deslocamento do objeto, né? Então, essa fórmula aqui de cima, ela funciona muito bem quando a direção da sua força, essa fórmula que nós vimos aqui, ó, ela funciona muito bem quando a direção da força coincide com a reta pelo qual o objeto está sendo deslocado. Essa situação aqui não. A força ela está sendo aplicada em uma direção diferente ao deslocamento do objeto. Quando que acontece esse tipo de coisa, né? Por exemplo, imagina que você está querendo deslocar uma caixa. A caixa ela é menor do que você. Então você não agacha para empurrar a caixa. O que você faz? Você pega ela na parte superior, né? E você vai empurrando ela ao longo do seu piso, né? Ao longo do chão. Neste caso, a força que você está exercendo, ela não é nem vertical e ela não é horizontal. Ela é numa outra direção, vamos chamar assim, numa direção diagonal. Esse tipo de situação é que nós estamos analisando aqui, quando a força ela é aplicada numa direção diferente da direção do deslocamento do seu objeto. Tá? Se a força move o objeto do ponto P até o ponto Q, então o vetor deslocamento é o vetor PQ. Tranquilo. Até aqui tudo bem, né? O trabalho realizado para você fazer esse deslocamento, ele é definido como sendo o produto da componente da força ao longo de D, desse vetor D aqui, vezes a distância percorrida. Tá. Deixa eu falar para você o que é a força componente ao longo de D. Tá percebendo aqui, ó, a sua força, você está exercendo a sua força nessa direção aqui, nessa direção e nesse sentido. O seu objeto, ele está sendo deslocado sobre este vetor aqui, ó, sobre esse trajeto, de P até Q, beleza? A sua força que você está exercendo não é na direção do movimento, é naquela direção lá, naquela direção e naquele sentido. Para você poder calcular o trabalho, o que você faz? Você projeta o vetor força sobre o vetor PQ, sobre o vetor deslocamento. Você faz essa projeção. Isso, na matemática, é conhecida como projeção. A física chama isso de componente da força ao longo do vetor PQ. São só nomes diferentes, mas a ideia é justamente a mesma. E aí o que nós temos? Como o trabalho é o produto da norma deste vetor que está aqui em rosa, a norma desse vetor em rosa, vezes a norma do PQ, e esse vetor rosa, a norma dele é dada por norma de F vezes o cosseno de D, então o trabalho realizado para você levar um objeto desse ponto P até o ponto Q é a norma do vetor projeção, é a norma do vetor componente, que é dado por norma de F vezes o cosseno de D, tá? E vezes a norma do vetor deslocamento, né? Que é exatamente a distância percorrida. Então, trabalho, neste caso, quando você está dando um tratamento vetorial, o trabalho ele é calculado a partir de normas. Norma do vetor componente, da projeção da força sobre o vetor deslocamento, essa norma aqui, norma de F vezes o cosseno de θ, o cosseno do ângulo aqui, né, que a força exercida faz com o vetor deslocamento, tá certo? Vezes a distância percorrida. A distância percorrida é exatamente a norma do vetor PQ. Então, essa é a definição de trabalho nessa situação, quando a força não tem a mesma direção que o vetor deslocamento. Tá?
Então é dado por isso daqui. Só que uma propriedade do produto escalar fala o seguinte: este produto aqui, a norma de um vetor vezes a norma do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, isto é o produto escalar entre os dois vetores. Tá? Isso vem lá da geometria analítica. Então você procura algum livro ou algum vídeo a respeito de produto escalar de vetores e você vai ver. Lá em algum momento a pessoa vai dizer, o autor vai dizer, olha, o produto escalar entre dois vetores é a norma de um vetor vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então nós podemos definir o trabalho como sendo esse produto escalar. Qual o produto escalar? Entre a força exercida e o vetor de deslocamento. Calcula esse vetor, esse produto escalar, e você tem a força, você tem o trabalho realizado por essa força. Agora, observe o seguinte, isso vale para forças constantes. Ó. Isso vale para forças aqui, ó, força constante, e o deslocamento do objeto é sobre uma reta. Agora imagine o seguinte, a força não é constante, e a trajetória da partícula é uma curva do R3. Como é que você vai calcular o trabalho exercido? Essa é toda a questão. Aliás, essa é uma situação que acontece quase que diariamente em algumas áreas, né? Então é isso que nós vamos querer calcular agora, porque em geral o deslocamento não é feito a partir ou sobre uma reta. Não, ele é feito sobre curvas que não são retas. E é isso que nós queremos estudar agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos começar. Vamos supor que você tenha um campo contínuo, ou seja, as funções componentes de três variáveis aqui são funções contínuas, né? E um exemplo de campos dessa forma são o campo gravitacional e o campo de força elétrica. Esses são dois modelos, dois exemplos de campos vetoriais contínuos. O que nós queremos fazer? Calcular o trabalho exercido por essa força para mover uma partícula ao longo de uma curva suave, que nós vamos chamar de curva C. Tá? Como é que nós vamos fazer para calcular esse trabalho? Para nossa alegria, o trabalho é uma grandeza física que ela é somatória. Então, você pode quebrar a sua trajetória em pedaços, calcular o trabalho sobre esses subpedaços e depois somar tudo. Essa é uma vantagem, essa é uma coisa boa que você tem a respeito do trabalho. A área também tem essa propriedade. Então, como você pode dividir o seu percurso em pedaços menores, calcular o trabalho sobre esses pedaços pequenos e somar tudo, isso tem a ver com integral. E é isso que nós vamos ver como que nós vamos fazer agora, beleza? Então, a ideia é dividir a curva C, tá aqui a curva C, em pequenos arcos, em subarcos. Olha só, aqui tá feita a divisão aqui. A divisão é feita pelos arcos PI, PI, PI menos 1, PI. O comprimento deles nós vamos denotar por delta de SI, da mesma forma que nós fizemos no vídeo anterior. E através dessa divisão, o intervalo de parâmetros da nossa curva, ele também fica subdividido, e nós vamos supor que essa subdivisão ela é dada por subintervalos de mesmo comprimento. Então você quebra o seu intervalo em pedacinhos pequenos, todos de mesmo comprimento. Isso vai gerar para você uma quebra, uma divisão da sua curva em subarcos de comprimentos variados. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos escolher um ponto amostral, ponto de amostragem, que nós vamos chamar de PI estrela, em cada subarco. Em cada subarco nós vamos escolher um ponto. A este ponto está associado um parâmetro, né, que a gente chama de TI estrela. Se esse delta SI, ou seja, se o comprimento do arco for pequeno, então o movimento da partícula de um ponto até o próximo ponto na curva ocorre aproximadamente na direção do vetor tangente unitário. Imagina o seguinte, imagina bem pequenininho, imagina um arco bem pequeno. Por exemplo, este arco que está desenhado aqui. Ó.
qual vai ser, é, 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 qual vai ser o movimento da partícula? O movimento da partícula é esse daqui, ó, tá vendo? Esse é o movimento, é sobre a curva. Mas quando esse arco é super pequenininho, o movimento ele se aproxima do vetor tangente unitário. A direção, não a magnitude. A direção do deslocamento, ele é aproximadamente a direção do vetor tangente, né? Então, como é que fica o trabalho? Qual vai ser o trabalho de uma força F para mover a partícula de um ponto até o próximo? Ó, é aproximadamente a força, produto escalar com o vetor deslocamento. Mas pera lá. O vetor tangente unitário me dá a direção aproximada do movimento. Me dá a direção. Se você multiplicar essa direção pelo comprimento de arco, você vai ter mais ou menos o deslocamento feito. Você vai ter uma aproximação do deslocamento. Observa, ó. Aqui está a sua partícula. Ela foi parar aqui no outro ponto, no ponto seguinte, tá certo? Então, qual que foi o deslocamento real? O deslocamento real foi essa parte em azul. O deslocamento aproximado, olha só, tem a direção do vetor tangente multiplicado pelo deslocamento feito. Isso é uma aproximação do deslocamento. Então, o deslocamento, ele acaba virando, quando você pega a sua magnitude e multiplica pelo vetor unitário, tangente unitário, você tem o deslocamento como sendo um vetor. E aí você pode usar esta fórmula aqui, ó, para calcular, olha só, a força aproximada exercida sobre a partícula para mover o ponto deste ponto até aquele ponto de lá. Quando você faz este produto escalar, você tem uma aproximação do trabalho, feito só para você deslocar de um ponto até o outro. Dois pontos bem próximos, tá certo? Dá para perceber isso? Tomara que você tenha percebido isso, porque isso é lindo quando você percebe isso. E esse produto escalar aqui, você pode escrever dessa forma. É o produto escalar do campo no ponto amostral, tá? Escalar o vetor tangente unitário. Esse produto escalar vezes o comprimento do subarco. Este vai ser esse produto escalar vezes esse subcomprimento de arco vai nos dar o trabalho realizado, vai dar uma aproximação do trabalho realizado para você deslocar a partícula desse ponto até aquele lá. Beleza? Quando você somar todos os trabalhos, você vai ter uma aproximação do trabalho realizado. E aí entra a sua parte intuitiva. Quanto maior for o número de subarcos que você considerar, melhor vai ser a aproximação do trabalho. Então, por isso que você define o trabalho feito por um campo como o limite desta soma de Riemann, quando o número de subarcos explode, quando ele vai para infinito. Só que um limite desse tipo é justamente uma integral. Então, nós definimos o trabalho como sendo a integral ao longo da curva do produto escalar da força pelo vetor tangente unitário à curva. Isso em relação ao comprimento de arco. Então, vira esta integral aqui. Nós definimos integral sobre curvas para uma função de 2 e de 3 variáveis. Isto é uma função de 2 e de 3. Esse produto escalar aqui, ele é uma função de 2 ou 3 variáveis. Nesse caso aqui, de 3 variáveis. Por quê? Que função que nós estamos considerando? Essa função produto escalar. Essa função produto escalar, ela associa a cada ponto um número. O produto escalar é um número. Então você tem, de fato, uma função de 3 variáveis. Tem função de 3 variáveis? Tem. Então você pode considerar a integral de linha sobre a curva que você está considerando dessa função produto escalar em relação a S.
Em geral, é, isso daqui fica muito melhor escrito assim, de uma maneira um pouco mais compacta. Então, o trabalho é a curva, a integral de linha sobre a curva que você está considerando, do produto escalar da força pelo vetor tangente unitário, isso tudo em relação a S. E essa equação aqui, ela está dizendo o seguinte, que o trabalho é integral em relação ao comprimento de arco da componente tangencial à força. Né? Então você está pegando essa força, você está projetando ela sobre o vetor tangente unitário, né? Usando esta fórmula aqui para você determinar o trabalho sobre este arco e depois você soma tudo. É isso que você está fazendo quando você calcula essa integral. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa parte, porque essa parte intuitiva aqui, ela é muito importante, né, para você ter uma ideia do que é que está acontecendo. Certo? Muito bem. O que nós vimos no vídeo anterior? E se para você calcular a integral de linha, em relação ao comprimento de arco, você faz o seguinte: você pega a sua função, calcula ela na equação vetorial que te dá a curva, multiplica isso pela norma do vetor tangente, a curva, e integra isso tudo em relação a t. A e B aqui são exatamente os limites de integração, os limites do seu parâmetro t. Ou você usa essa fórmula ou você usa essa aqui de cima. Nós temos uma integral desse tipo aqui. Só que agora a nossa função f minúscula é esse produto escalar. Então nós vamos pegar esse produto escalar aqui, vamos supor, vamos olhar para ele, vamos olhar para ele como uma função de 3 variáveis e vamos aplicar esta fórmula aqui. Então como é que vai ficar o trabalho? Vai ficar como sendo a integral de A até B deste produto escalar aqui, ó. O campo calculado no vetor deslocamento da partícula, R de t, que multiplica o produto escalar com o vetor tangente unitário. O vetor tangente é o vetor unitário, é o vetor tangente dividido pela sua norma. Tudo isso multiplicado pela norma do vetor tangente. Então, o trabalho vai ser essa integral deste produto escalar aqui, que multiplica a norma do vetor tangente à curva em relação a t. Isso daqui você vai cortar com aquilo lá e vai ficar o seguinte, o trabalho é dado por esta integral de linha aqui, integral unidimensional, integral de A até B, o campo F, campo de força, né, o campo vetorial, que age sobre a partícula, calculado na equação que define a trajetória da partícula, produto escalar com o vetor tangente, e você integra isso tudo em relação a t. Em geral, essa integral aqui, ela é escrita de uma maneira um pouco mais abreviada. Ela é escrita assim, integral de f dr. Aqui é como se fosse um produto escalar do campo f pelo dr. E dr é r' dt, tá certo? Isso para campos contínuos. Tá? Então, isso é trabalho. A partir dessa motivação é que nós definimos o que é a integral de linha para qualquer campo contínuo. Porque aqui nós consideramos, no início, um campo de forças contínuo. Mas não precisa ser um campo de forças. Pode ser um campo qualquer. Se você tem qualquer campo contínuo definido sobre uma curva suave, C, que tem uma equação vetorial R de t, então a integral de linha do campo ao longo da curva C é denotado desta forma e é calculado assim, integral de A até B, do campo F calculado na função vetorial que define a curva, produto escalar com o vetor tangente à curva. Isso tudo você integra em relação a t. Se você quiser também, você pode denotar essa integral de linha aqui
como sendo a integral do produto escalar da força pelo vetor tangente unitário, integral agora em relação ao comprimento de ar. Tá certo? Para utilizar essa fórmula aqui, tenha em mente a seguinte coisa. O campo F calculado na função vetorial que define a curva é uma forma abreviada de você dizer o seguinte: eu vou calcular o campo F nos pontos que definem a curva, nos pontos xt, yt, zt. Tá? Então você tem que simplesmente avaliar o seu campo nos pontos da curva, tá certo? Formalmente você está escrevendo aqui, quando você escreve isso, você está escrevendo que o seu dr, ou seja, a variação do r, é o r' de t em relação a t. Certo? Exemplo, então, vamos calcular o trabalho feito por este campo de forças aqui para mover uma partícula, sobre esse 1/4 de circunferência que é dado por esta equação vetorial aqui, cosseno θ na direção i, seno θ na direção j, quando o t varia de 0 até π/3. Então, a nossa partícula, ela está começando aqui. Quando o t for igual a 0, o ponto inicial é quando t é igual a 0, né? E vai dar esse ponto aqui, 1, 0. O ponto final da sua trajetória é quando o t é igual a π/2, que vai dar esse ponto aqui de cima. O ponto, porque no π/2 o cosseno é 0 e o seno é 1, então vai dar esse ponto aqui de cima. Então a partícula faz este movimento aqui, e o campo vetorial, esse campo de forças aqui, campo vetorial de forças, ele é x² na direção i, menos xy na direção j. Então ele está fazendo este movimento aqui. Então a partícula está indo para cá, a força está nesse sentido, quase que sentido contrário. Tá? Bom, o que nós temos? Essa curva aqui, ela tem equação vetorial cosseno t e seno t na direção j. Então, o x vale cosseno t, o y vale seno de t. Nós precisamos calcular o nosso campo. Nos pontos, ou sobre. Precisamos calcular o nosso campo nessa função vetorial aqui. Então, nós vamos pegar aqui, no lugar do x, nós vamos colocar cosseno de t. No lugar do y, nós vamos colocar seno t. Então, como é que fica o campo calculado sobre essa curva dada por essa equação vetorial aqui? Vai dar cosseno ao quadrado de t menos cosseno t seno t. O r', derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno. Então tá aqui, beleza? Tá aqui o nosso r'. O que é o trabalho? O trabalho é essa integral aqui, é essa integral de linha, da força escalar o dr. Lembrando que o dr é isso daqui, r' t dt. Beleza. Então isso aqui vai ficar a integral de 0 até π/3 deste produto escalar, ou seja, do produto escalar desses dois vetores em relação a t. Vai ser esta integral. Como é que você faz o produto escalar? Você multiplica essa componente por essa, vai dar menos cosseno ao quadrado vezes seno, soma com o produto desta componente por essa componente. Quando você faz o produto dessas duas componentes, vai ficar de novo menos cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. Então, este produto escalar aqui, que é a soma do produto das componentes, né, vai dar isso aqui, menos 2 cosseno ao quadrado t, seno de t. Você vai integrar isso em relação a t. Tá? E aí o que você vai obter? O que você vai fazer? Você vai fazer uma substituição trigonométrica, uma substituição simples aqui. Você vai chamar o cosseno de t, você vai chamar de u. O du de t vai ficar menos seno. Faz as contas do jeito que você fazia no cálculo 1 e você vai chegar em menos 2/3. E aí você se pergunta, por que o trabalho é negativo? O trabalho tem que ser negativo, porque o campo ele está impedindo o movimento da partícula. É como se fosse um campo gravitacional, né? O campo gravitacional ele age contra
a trajetória da curva de um foguete sendo lançado da Terra. Quando ele é lançado, o campo gravitacional ele age contra. Então, o trabalho realizado pelo campo gravitacional, quando um foguete é lançado, é um trabalho negativo. Justamente porque ele está fazendo, ele está indo contra o movimento. A força é contra o movimento. Quando a força é a favor do movimento da partícula, então você vai ter um campo positivo. Ou nulo, dependendo do caso, né? Para finalizarmos esse vídeo, nós queremos calcular então essa integral de linha deste campo dado por x vezes y na direção y vezes z na direção j e z vezes x na direção k. É esse campo, é sobre esse campo que nós queremos calcular a integral ao longo dessa curva, dessa cúbica retorcida que é dado por essa equação vetorial aqui. X igual a t, y igual a t quadrado e z igual a t ao cubo. O que nós vamos fazer? A primeira coisa é calcular o campo nos pontos da curva. Então, vamos trocar x por t, y por t quadrado e z por t ao cubo. E aí nós vamos obter o quê? Este aqui vai ser esse aqui vai ser o nosso campo. T ao cubo na direção i, t a quinta na direção j e t a quarta na direção k. Porque eu peguei x, y e z e troquei por t, t quadrado e t ao cubo, tá? Quem que vai ser o nosso r? O r vai ser t na direção i, aqui, ó, t quadrado na direção j e z é t ao cubo na direção de k. Quando eu derivo isso daqui, a derivada vai dar 1 na direção i, 2t na direção j e 3t quadrado na direção k. Então, a integral de linha que nós queremos calcular, esta integral de linha aqui, é a integral de 0 a 1. 0 a 1 é o intervalo de variação do nosso parâmetro, então integral de 0 a 1. F, campo, né, calculado no vetor de deslocamento da partícula, tá? No R de t, que multiplica a derivada do R, né, que é a trajetória, né? A equação vetorial da trajetória, derivada em relação a t. Quando você faz o produto escalar desses dois vetores, você multiplica as componentes, componente a componente, então 1 vezes t ao cubo, 2t vezes t à quinta, 3t quadrado vezes t à quarta. Faz esses produtos, soma tudo, e você vai obter t ao cubo mais 5t à sexta. Integra isso em relação a t. Isso aqui é um polinômio fácil de calcular, e você obtém, então, que a sua integral de linha desse campo é 27 sobre 28. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, faz tempo que eu não trabalhava com essas coisas, que eu não via essas coisas. É muito interessante, especialmente a parte inicial, que é a parte de motivação. É a parte que eu mais gosto, né? Depois vira tudo conta, né? Mas essa parte inicial ali de dividir em subarcos e você vê o trabalho realizado como sendo uma aproximação do vetor tangente pelo comprimentozinho do subarco, isso é demais, né? Quando você pega esse valor, faz o produto escalar com a força exercida sobre a partícula, isso te dá o trabalho, isso é genial, tá? Essa parte inicial ali é muito boa, para mim, né? Espero que você tenha gostado também. Deixa eu parar de falar. Um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.